Vamos iniciar o nosso estudo da noite, inicialmente nos entregando na mão de Jesus, agradecendo a Ele por esta grande oportunidade que nos dá esta noite de estarmos reunidos com um único objetivo de interagir, evoluir, conhecer um pouco mais da doutrina que escolhemos para os nossos caminhos. Vamos orar e meditar por alguns minutos com Jesus. Maravilhoso momento, não é? Momento de que nos envolve numa paz interior muito grande. Vamos conduzir o nosso agradecimento também ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que nos assiste neste momento, que nos ampara, que nos traz a tranquilidade para as nossas dificuldades. Que possamos receber o que estamos ansiando nesta noite. Que a luz de Jesus esteja presente em todos os nossos caminhos. Muito bem. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo 21 tem o título de Haverá falsos cristãos e falsos profetas. Então falaremos hoje, item 1, 2 e 3, que tem o subtítulo de Reconhece-se a árvore pelo fruto. E no item 4, nós vamos falar sobre ele também, que tem o subtítulo de Missão dos Profetas. Então, o item 1 nos diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículos 43, 44 e 45. Item 2. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas, e que, por dentro, são lobos rapaces. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarças? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não produz. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, por seus frutos. São Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. Item 3. Guardai-vos de alguém que vos seduza, porque vários virão sobre meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará, mas será salvo
aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos dizer, o Cristo está aqui, ou está ali, não creais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. São Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5, 11, 12, 13, 23 e 24. E em São Marcos, no capítulo 13, versículos de 5, 6, 21 e 22. Missão dos profetas, item 4. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar futuro, e de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Essa ideia era a dos judeus ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, lhe escarraram no rosto, lhe bateram com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Esses fatos, tendo-se cumprido, o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos da qualidade de profeta. Muito bom. Está aí o nosso estudo de hoje. O nosso irmão Davidson vai nos trazer mais algumas coisas para nos orientar. Uma ótima noite a todos. Nesta fala de Jesus, conhece-se a árvore pelos frutos, ele nos leva a se voltar para o resultado. Não perder muito tempo com as aparências, lógico. Não desviar do foco. Não se encantar com a conversinha, com a fala macia, com aquele olhar de bondade. Em outras palavras, com as aparências. Analisar o resultado. Resultado. É interessante, a gente vê muitas vezes a família preocupada com coisinhas pequenas, as instituições com coisas pequenas, e não olham, não são voltados para o resultado. Passa a vidinha enrolada atrás de novelinhas da Globo, aquela coisinha, sabe? Não são voltados aos resultados. É mais ou menos nessa linha, viu? É nessa linha. Tomar muito cuidado. Lógico que para se ter um bom resultado, o processo de produção do fruto foi cercado de qualidade. O processo. Entende-se por processo um conjunto de atividades interdependentes, uma depende da outra, para se ter um bom fruto. Você não pode pular etapa. Morou? Desde o solo, com seus nutrientes, tanto é que tem certas partes do deserto que ali não tem como florescer. Então, veja bem, olha, tá? Não só tá? Desde o solo, com os seus nutrientes, a água da chuva na quantidade certa, ou a irrigação, o calor do sol e a proteção contra os insetos predadores. Senão você não vai ter bons frutos. Tem que ter uma defesa. Tem que ter uma defesa. Não pode chegar de peito aberto, alegre. Estou falando porque nós não estamos no paraíso, eu já estou relacionando com o ser humano. Chama atenção, Jesus, que tudo tem de funcionar dentro de certas condições
de normas, de disciplinas, coisa que nós latinos estamos aprendendo, temos várias qualidades, sempre eu bato nessa tecla, mas você combina algo, depois de um tempinho deixa de fazer, eu esqueci. E aí, veja bem, para se obter o tal do resultado esperado, tem que ter sim disciplina. E a natureza, ela é disciplinada. Por exemplo, eu vou levar aqui para um lado empresarial. Olha um fast food, eu digo um fast food padronizado, não fast food meia boca, tá? Eu digo ali padronizado, bem treinado, com altos padrões. Um fast food com valores éticos. Compra somente de fornecedores éticos, confiáveis. Eles vão lá auditar se o fornecedor está fornecendo corretamente, eles desconfiam. Tem a ver com o olhar que Marcos fala, né? Jesus falou para Marcos, olhar e desconfiar. Procuram fornecedores respeitosos, que fornecem produtos de qualidade, no prazo correto, no preço justo. Portanto, um ótimo fast food se cerca de fornecedores honestos, corretos, éticos. E aí, em seu processo de produção do lanche, todo cuidado é pouco, desde a equipe de colaboradores, muito bem selecionados, bem como as práticas de higiene, produtividade, muito treinamento, sistemas motivacionais e auditoria, tem que desconfiar. Com a árvore não é diferente. A natureza já vem padronizada. A natureza já vem com essa inteligência instintiva padronizada, inteligência instintiva. Tá? Eu estou falando instintiva já no corpo animal, mas a árvore já vem. E é interessante que Jesus vai fazendo essa relação com a árvore. Eu já contei várias vezes uma experiência que eu tive com relação, mas vale a pena comentar, a importância dos detalhes. Esse fornecedor de flores, descendências holandesas, eles são descendentes de holandeses, e uma pessoa estava contaminando uma estufa. Uma pessoa. Ela não estava bem em casa, ela chegava na estufa cheia de mudas, as mudas não floresciam. Então, uma pessoa, e ali, 20 dias dando prejuízo, até que uma colaboradora virou para a proprietária e falou, leva ela para o administrativo, que ela não está bem, ela chega azeda aqui e contamina o ambiente. Comentei já várias vezes. Então, não é o processo, dependendo do olhar em cima da planta, uma pessoa pode até fazer a planta secar. Então, todo cuidado é pouco. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Não vou entrar em detalhes, mas uma pessoa pode contaminar, sim. Pode contaminar uma estufa, pode contaminar uma cidade, um país, um continente, até um planeta. Pode. Foi a tentativa durante a Segunda Guerra Mundial. E com o ser humano não é diferente. É todo um processo. O que significa isso? Que temos de cuidar com muita dedicação, plena atenção, plena intenção dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas falas e nossas ações. Sabe por quê? Porque se nós não cuidarmos, alguém cuidará. E aí que entram os falsos profetas, os enganadores, é fácil enganar, principalmente nesse Brasilzão que as pessoas não se aprofundam. Então, eu vou repetir. É fácil a gente falar em falsos profetas, mas a gente tem que se cuidar. Temos que elevar, estudar, elevar o intelectual e o moral para perceber os enganadores, para perceber os enganadores, para perceber. É sério. A gente fica preocupado, é falso, né? Esquece o outro, cuida de você, irmão, que já é muito. Sabe por quê? Eu vou repetir. Porque se nós não cuidarmos de nós, fica tranquilo, que alguém cuidará. As manipulações estão aí, sempre estiveram. Os espíritos menos elevados, não espalhem. Eles estão ao nosso redor, nos vigiando. Eu não vou usar o termo 24 horas, 25 horas por dia. Uma vaciladinha no pensamento, pum, eles penetram. Falsos profetas. Não vou nem entrar nessa área dos falsos profetas. Já já a gente entra.
ok? Eles estão ali fazendo algo a mais, eles estão para lá de ligados nos objetivos deles, que é nos influenciar, que tem a ver com os falsos profetas também. Opa, tem aí todo um organograma na ausência do bem, tá? De alguma forma, o objetivo é influenciar. Como no caso da empresa que planta flores, que uma pessoa estava influenciando todo um bocado de mudas, influenciando inclusive as pessoas, porque a pessoa contaminava o ambiente com a energia mental dela, estava com um problema particular. Por isso que está escrito lá em Marcos, olhai, vigiar e orar. Olhar é desconfiar de todos, de tudo, inclusive parentes. É parente de sangue, conversa furada. Tem que prestar atenção. Tá? E aí, a partir do momento que você conhece a verdade, aí você toma a atitude que tiver que ser tomada. Mas ao famoso mas, tem que desconfiar de tudo e de todos. Por quê? Aqui não é o paraíso. Aqui é um planeta de prova e expiação. Tem que desconfiar de tudo e de todos. Prometo não repetir mais isso, de tudo e de todos. Prometo. Aqui surge uma pergunta. Quem daqui, entre nós, é excelente no desconfiar, no olhar, no vigiar? Vigiar, ficar de olho, ó, desconfiei, fica de olho. Vigiar, que é um termo militar, né, de recruta, vigilante. E depois orar, porque a hora que você ora, o que acontece? Aumentam as percepções. Para algumas vezes, vamos deixar aqui, para algumas vezes no dia, para analisar o que você viu, o que ouviu, o que falou, o que sentiu, o que recebeu de intuição e de inspiração. Vocês acham que esses falsos profetas estão todos encarnados, chegam uniformizados? Olha, lógico que está aí entre pastores, entre padres, entre espíritas, entre todo mundo. Mas tudo vai sofisticando. Por que um falso profeta não pode estar no plano espiritual? Lógico que está. E aí eu vou deixar uma perguntinha para todos. Que nota você dá de 0 a 10 para você nessa área de olhar, que é desconfiar, vigiar, ficar de olho? Qual que é o intuito disto? Qual que é o intuito desse pensamento que chegou aqui? Isso me pertence? Não. E isso continuamente. Os tempos mudaram. Um dia hoje, já comentamos várias vezes, um dia hoje equivale a meses na época do meu tataravô. Já comentamos várias vezes, mas é importante repetir. Sempre lembrando que seremos cobrados pelas nossas obras. E muitas vezes a gente aqui estudando o Espiritismo, corremos um sério risco de influenciar. E esse é o propósito de disseminar o Espiritismo. Temos que tomar muito cuidado nas palavras. Hoje o mundo ele está muito disciplinado em detalhes. Enfim, tomando muito cuidado. Tá? Dependendo da situação do outro, a gente quer ajudar, pode atrapalhar. Uma pessoa que está aí à beira do suicídio e você, de repente, quer ajudar, tem que tomar muito cuidado. Você bem intencionado, você pode passar aí por um falso profeta. Não estou complicando nem exagerando. Só tomar cuidado. Né? Se não tem conhecimento pleno de psicologia, se mantém no silêncio, tomando cuidado. Porque a gente começa a estudar, a gente fica na vontade de querer ajudar todo mundo. E tem certas pessoas que, dependendo da virgulinha que você coloca bem intencionado, a pessoa pode desandar. E aí você passa por um falso profeta. Não estou dizendo que isso, por favor, só estou levantando aí possibilidades. Não adianta vir com aquela conversinha, olha, eu sou amigo do padre, do pastor, do espírita, estive com Chico Xavier. Fica tranquilo, que ao sairmos aqui, virá uma pergunta. Irmão, mas o que você fez de bom? Do prometido? Que frutos que você gerou? Os bons frutos? O que você realizou? Foi dada uma vida com excelente, eu fico imaginando, o irmão mais elevado falando, olha, foi dada uma vida com excelente planejamento de situações para você saldar as suas dívidas, lá na cadernetinha de poupança divina,
gerar créditos. E o que você fez, irmão? Você caiu na conversa aí de alguns profetas, de alguns artistas aí de Hollywood, da Globo, só Deus sabe, que veio aí travestido, e você foi nessa conversinha de ídolos. Ah, irmão, aumentou mais ainda as suas dívidas. Você foi bem treinado, o irmão elevado falando, hein? Você foi bem treinado aí na erraticidade. Você sabia o que deveria ter feito. Mas o que você fez? Por quê? Qual é o seu problema? Você cai na conversa fácil de todos. E você não cumpriu a sua missão. Nós providenciamos a sua reencarnação, se ocupou aí por volta de 30 anos aqui no projeto, planejando, e aí, no primeiro falso profeta, você caiu, irmão. Irmão. E não é a primeira vez que acontece. O que acontece com você? Cara, não pode entrar na conversa. Eu estou imaginando o espírito elevado falando com o repetente, sabe aquele repetente na escola, terra, que, enfim, pegou leve. E ele falando, como mentor dos irmãos, o espírito elevado. Estamos imaginando, hein? Olha, como mentor dos irmãos que não aproveitaram bem a última reencarnação, o espírito elevado falando. Eu dou uma sugestão, uma nova sugestão para você. Agradeça a misericórdia divina, irmão, porque Deus sempre nos dá muita chance. Só que agora, isso é uma hipótese, hein, por favor, você não vai mais poder voltar para a Terra, uma vez que a Terra já está entrando na fase de regeneração. E você não tem nem desconfiômetro para falsos profetas, irmão. Você não possui qualidade para continuar ali. Eu estou aqui escolhendo palavras, sentimos muito, mas nós vamos ter que enviar você para um planeta menos evoluído, similar à Terra, quando estava ali por volta do ano 1500, quando Pedro Alves Cabral, lá da Escola Portuguesa de Sagres, comandada pelo Dom Infante Henrique, que depois ele renasce como Hélios, no Brasil, Elios, no Brasil, pátria do Evangelho. Está lembrado? Então, procura dar uma pesquisada, que você vai cair num país, dá uma estudada aí, você vai cair num planeta equivalente ali o Brasil, ano 1500, nessa região, onde nós tínhamos ali os indígenas, na mansidão, na simplicidade, chegou os grupos, os europeus, inclusive os dois degregados, um deles que se destacou bastante, o Afonso Ribeiro, que ele se sentiu injustiçado, ele foi culpado por assassinato na Europa, e foi uma injustiça, e ele tenta um suicídio, ele pega uma canoa dos indígenas na costa brasileira, e ele tenta avançar o mar para provocar um suicídio, e o Ismael é o primeiro feito do governador do Brasil. Por volta do ano 1500, Ismael provoca uma tempestade, uma turbulência, e a canoa dele volta para a terra, e aí ele acaba se misturando com os indígenas e começa a civilização da pátria do Evangelho. O Brasil, uma missão nobre de ajudar o mundo no espiritual, alimentar as almas do planeta, uma missão muito nobre, tem muitos espíritas que não têm noção dessa missão, e o Brasil alimentar também com os grãos, né, com alimentação material. E depois vieram. Você vê, olha a formação, aqui um pequeno desvio, a formação da civilização brasileira. Nós tínhamos os indígenas, podemos dizer numa simplicidade, numa mansidão, veio os degregados europeus, vamos chamar assim, ok? Que foram injustiçados, cobrando justiça, e depois vem os africanos, um povo humilde. E nessa junção de indígenas com esses europeus degregados, entre aspas, e os africanos, formou essa civilização maravilhosa que é a brasileira. Uma mistura extremamente inteligente, e nós estamos vendo aí o quanto o Brasil vai contribuir, está contribuindo, exportando energias mentais para todo o planeta e outros auxílios que nós já comentamos. Aí vira para ele, ó, fica tranquilo, tá, o mentor falando, hein? Volta aqui para o mentor.
Fica tranquilo, pois dessa vez você vai aprender muito, bem como vai se curar e se libertar. Em outras palavras, você não tem condições mínimas para ficar aqui. Você é muito facilmente enganado, irmão. Você não pode ficar. E nós estamos nessa fase para entrar na regeneração, a parte mais escura da noite é agora. A pressão vai aumentar, você não tem condições mínimas de mandar você de volta. Não tem. Essa risada é minha, por favor. O espírito elevado jamais daria essa risada irônica que eu dei, viu? Mas está bem claro a analogia de Jesus? A árvore somos nós. E as frutas são os nossos pensamentos repetitivos, recorrentes, que podem contaminar. Eu estou gerando um produto aqui, olha. Os meus sentimentos, que podem contaminar o ambiente. Minhas falas, eu posso tirar pessoas do bom caminho. E ações repetitivas e recorrentes, que são baseadas em nossos progressos intelectuais e morais. É fácil a gente falar em falsos profetas do lado de fora, mas dependendo da nossa educação junto aos nossos filhos, nós podemos ter sido aí falsos profetas. É para pensar, hein? Sabemos que tem muito fingimento no mundo, muito fingimento. Todo mundo com a cara de bonzinho. Jesus, através desta fala, ele quis dizer o quê? Nos preparar para prestar mais atenção na coerência dos irmãos que estão ao nosso redor. A pessoa diz algo e procede de outro jeito. Olha, existem pessoas que pensam algo, falam uma outra coisa e agem totalmente diferente do que pensou e falou. Cuidado! Não dá para confiar, mas nem aqui, nem na China. Também existem pessoas que pensam algo diferente, falam alguma coisa totalmente diferente do que pensou, mas cumprem a palavra. São cumpridores de palavras, são pessoas que arcam com a palavra. Já são pessoas um pouco mais evoluídas. Elas agem de acordo com a palavra. Não, eu prometi, eu vou cumprir. E também existem pessoas que pensam algo, falam o que pensam e agem da mesma forma que pensam o que falou. Portanto, a pessoa ela pensa algo, sente essa mesma coisa, fala essa mesma coisa e age de acordo, alinhado. São pessoas confiáveis, evoluídas, que a gente tem que trazer ao nosso redor para contribuir na disseminação do cristianismo redivivo, que é o espiritismo. Olha, eu estava uma época trabalhando em Ribeirão Preto, há muito tempo atrás, tá? Por favor, não quero citar nomes, não quero entrar nessa discussão política. E um amigo presenciou dentro de um ônibus atrizes fingindo ser domésticas, até com sotaque, fingindo ter um vocabulário, enfim, tá? Se olhava para as moças, eram domésticas, ok? Dramatizando e falando mal de um determinado político. E era tudo mentira. E o povo ali presente acreditou com muita facilidade, porque ele percebeu no olhar e desceu e conversou com algumas pessoas. Ele sacou, porque ele percebeu. Falou, isso aqui tem uma jogada aí por trás, né? E eu estou comentando, isso é muito comum. Se não é no ônibus, é num boteco, em qualquer bairro. Aí solta o boato e o pessoal cai que nem patinho. Cai que nem patinho. Eu estou pegando um exemplo. E depois traz aí uma série de problemas, né? 100 milhões de pessoas sem água e esgoto, é uma confusão danada. Aí as crianças crescem com QI baixo, abaixo do normal, abaixo de 80, que é uma... E aí, enfim, vocês conhecem como que é a situação, né? Temos que tomar cuidado. Eu não sou enganado, eu sou esperto, eu tenho vivência. Não, eu tenho vivência. Ah, irmão, será que tem? Ah... Portanto, tem muito espaço para enganação. Agora, só existe o enganador porque tem gente que pode ser enganado. Senão não existiria. Só existem traficantes porque tem gente consumindo drogas. Senão não teria traficante. A demanda que determina. Esse tipo de atitude, logicamente, não é eterna, essa atitude mentirosa. Esse mentiroso, cujo fruto deixa a desejar, através da lei, ação e reação, ele vai se tornar vítima da mentira também. Vai sentir a dor na pele, como um mecanismo de desenvolvimento, que a gente sempre estuda no Espiritismo,
E aí ele vai aprender a ser verdadeiro, franco. Vai passar a ser verdadeiro. E, portanto, aí é um filho de Deus que terá sempre oportunidades de evoluir para melhor. Lógico que se não for pela sabedoria, será pelo amor, será pela dor. Uma dessas três possibilidades, pela sabedoria, ou pelo amor, ou pela dor. Jesus, por várias vezes, trouxe comparações com a árvore para explicar o caminho, a verdade e a vida. Você olha para uma árvore, está lá o seu tronco reforçado, seus galhos, suas folhas, e uma aparência saudável e bonita. Aí vem uma tempestade, essa árvore com aparência dança, não é verdade? E por outro lado, está lá um bambu na simplicidade, ele verga, mas ele não é levado, ele é flexível, enfim, muito cuidado com as aparências. E um detalhe, agora o fruto não vem das aparências. O fruto vem do interno, dos nutrientes internos da árvore. Vem da alma da árvore. A árvore é um ser vivo. Eu falo um ser vivo, vegetativo, tá? É um outro tipo de inteligência. Eu não quero mergulhar nessa distinção. Tudo bem? Olha, vem do interno da árvore, da alma dele. No ser humano, vem da alma também, através de pensamentos e sentimentos. O fruto vem da alma do ser humano, através dos seus pensamentos, sentimentos elevados, que são traduzidos em amor e amor incondicional ao próximo. De alguma forma, Jesus, considerando os limites do ser humano daquela época, ele falava de uma forma alegórica em eficiência e eficácia. Eficiência é você fazer tudo direitinho, mas na hora de concretizar o teu projeto de vida, você vacila, deixa a desejar. Vem alguém fala algo para você e te desvia. Para entender bem o que é eficiência. É aquele time de futebol que faz tudo direitinho, passa a bola tudo direitinho. Eficácia. O time não joga tão bem, mas faz um gol lá no último minuto, o gol da vitória. Jesus sugere sermos eficientes e eficazes. E nós temos um material de sobra para estudar. E, além do mais, nos dias atuais, aqui pensando na preocupação de Jesus para nos preparar, inclusive para os irmãos que estão aqui no plano espiritual, além do mais, hoje, a transparência está predominando, pois nós estamos acessando células de altas percepções. É só você colocar todos os recursos que você tem, você detecta a verdade. A verdade é ao seu redor. Sem contar as mídias sociais, que trazem também falsas notícias, mas estão se aprofundando na verdade mais profunda. Eu prevejo aí a velha imprensa que manipulou e determinava o que nós deveríamos saber, deve desaparecer. Eu posso chamá-los de falsos profetas, porque desviou muita gente. O povo está acordando no mundo todo. É sinal de que nós estamos muito próximos da regeneração. Estamos entrando num período de muita verdade, pois o que importa é a essência, não o superficial, não a distração, não a mentira. Sempre ouvi no meu espírito dizer que vivemos em ilusão, e realmente nós estamos comprovando isso. Dá para afirmar que estamos saindo desta fase de ilusões, onde a pessoa, para enganar, terá que pensar também por outro lado, muitas vezes, porque muita gente está evoluindo. Eu estou mostrando os dois lados. Não que o enganador vai desaparecer de uma vez, o falso profeta. Será dentro de um processo lento, porque o tempo de Deus é diferente, e Deus dá oportunidades para o enganador e o enganado se defender, para o enganador cair em si, aprender, se arrepender, e o enganado aprender a se defender. Falar, que não, irmão. Tudo bem? Portanto, no projeto de Deus, ele trata todos com muitas oportunidades, todos os seus filhos. Portanto, aqui, visando reforçar essa linha de raciocínio, eu vou questionar um slogan muito utilizado popularmente. A primeira impressão é que fica. Mentira.
O ideal, eu falo mentira na boa, tá? A primeira compreensão é que fica. As 10 primeiras ações da pessoa podem contribuir para você formar uma opinião. Mas vai ser lá no inventário familiar, quando os patriarcas morrem, que você vai conhecer quem é quem. A hora que você tem que dividir ali os bens, o pouco que você tem. Aí você vai conhecer. Fala, não imaginava que esse meu filho faria isso. Eu não imaginava que eu faria isto. Essa frase eu aprendi com o nosso companheiro, que deve estar aí, o Erasmo, Pradella. Eu acho que o sobrenome do Erasmo é Pradella, porque a Ana, a esposa dele, é Pradella. Ele que me passou essa informação. Você quer conhecer o camarada a hora que vai dividir os bens. Oh, meu Deus. Então, eu estou aqui, eu estou viajando aí nesses falsos profetas, hein? Presta atenção. De um tempo para cá, nós tivemos muitas decepções com vários artistas famosos. Não vou entrar em detalhes, que influenciaram muitas pessoas. Eu estava recentemente no supermercado aqui em Bauru, interior do estado de São Paulo, conversando com um amigo, e ele falou, cara, numa praia, é normal as meninas se vestirem desta forma. Sabe, mini blusas, um shortinho apertadinho. E ele falou, pô, mas aqui, na praia, é normal, você normaliza, mas aqui não tem sentido. E nisso passa uma moça com uma túnica transparente. E ali eu refleti com ele. Eu falei, cara, isso não começou agora. Alguém pode falar, é moda? Não. Lembra os programinhas de auditório dos aparelhos, dos canais de televisão? Estava lá um apresentador e as mocinhas atrás. Elas estavam com vestidinhos compridos, né? Eu não vou nem citar nomes. Elas se apresentavam nuas. Então, imagine uma menina com 5 anos de idade assim. E depois vieram as apresentadoras com vestidinhos curtinhos. Não vou nem entrar na musiquinha que vocês vão identificar. É aí que os falsos profetas vão fazendo a cabeça a médio e longo prazo. E deve ter adultos aqui achando normal, porque foram educados assim. E as mães ignorantes, fica lá assistindo televisão, fica tão quietinha, crianças, as netinhas. Ingenuidade. Ingenuidade. E aí resulta aí. Não vou nem entrar nas cartilhas do MEC, que se vocês não acompanharam, eu não sei em que planeta vocês estão. Não sei. Os falsos profetas estão, podemos dizer aí, com múltiplos papéis. E tem avós que não se tocam. Não é normal. Que não é normal. Estão descuidando. Então, olha, e gente bem intencionada. Olha, para corrigir isso não vai ser fácil. E vai demandar muito tempo, viu? Experimenta conversar com uma moça dessa. Na escola vão me excluir. Está na moda, pai. Isso é careta. Em outras palavras, nós temos que ficar esperto com tudo, conforme a gente vai se aproximando da regeneração. E eu queria fazer mais um questionamento bem rapidinho. Olha, a boca fala do que está cheio o coração. Não. Eu não concordo. O corpo é que fala do que está cheio o coração. Porque 55% da comunicação, portanto, a maior parte da comunicação, é o corpo que fala. Uma pessoa na defensiva, ela cruza o braço. Uma pessoa disposta põe a mão na cintura. Uma pessoa que está numa expectativa, ela costuma deixar as mãozinhas assim. A pessoa, quando não aguenta a conversa, pode ser que tenha alguém aí no grupo, fica batendo a caneta na mesa, fica mexendo com a mãozinha. Sabe assim, não aguento mais essa conversa. Então, o corpo que fala, que está cheio o coração. E o coração faz parte do corpo. 38% é a entonação da voz da pessoa e apenas 7% são palavras que vêm. Portanto, 93% tem a ver com sentimento, tem a ver com coração. 38% mais 55%. Apenas 7% da comunicação são palavras. Cuidado com as palavras que estão te distraindo, irmão. Portanto, eu estou mudando aí, tá? O corpo fala do que está cheio o coração. Por isso a gente tem que prestar muita atenção. Ok? Olha, como o tempo já está estourando, tá? Eu só gostaria aqui de deixar só um recadinho
Já há um bom tempo que a gente vem falando que para perceber a realidade, a gente tem que sair da realidade. Você está no meio de um furacão. Ai, irmão, você não enxerga nada. Eu enxergo, enxerga. Tem que sair fora. Como? Orando. Quando você ora, você eleva a sua frequência, orar mais vezes ao dia. A gente está batendo nessa tecla para você estar nessa egrégora, porque não vai ser fácil perceber as novas realidades. Se você quer ser um ótimo cristão, pelo menos faça orações para você gerar bons frutos, ok? Eu paro por aqui, só um acabamento mesmo que está me incomodando. Profeta João, no Apocalipse de João, ele deixou bem claro que nós teríamos a fome, a guerra, a peste e a morte. Eu sinto que a humanidade não se preparou, não deu moral para a profecia verdadeira de João, o apóstolo. João, o apóstolo. Não demos. Tanto é que nós vimos aí o despreparo na vacina, o despreparo nessa Covid que rolou aí, a fome ainda presente, a guerra ainda presente, a morte. Basta ver, o Rio de Janeiro está dominado, não tem Estado mais lá. Não estou trazendo, por favor, não estou inventando, vai lá e checa. Tá? Eu tenho amigos morando lá. Tá? Então, veja bem, ele avisou, mas tem muita gente que fala, profecia tem que acontecer. Não! Profecia é um alerta. Nós ouvimos os falsos profetas, artistinhas, desculpa usar o termo artistinha, porque para mim, se não é do bem, não é um grande artista. Não está cumprindo a missão dele. Desculpa aqui, não estou depreciando a arte. Mas ouvimos aí um bocado de falsos ídolos e não ouvimos o João. A humanidade deixou a desejar com ótimas religiões, ótimas filosofias e ótimos cientistas. Portanto, nós estamos aí amarrando guerra, tivemos a peste, a morte e a fome, na minha opinião, numa tremenda de uma ingenuidade. Não ouvimos o verdadeiro profeta. Eu paro aqui, que Deus abençoe a todos. Muito bom. Vamos então passar a mensagem do Dr. Deolindo, que o André nos traz. André, por favor. Bem, boa noite a todos, tá? O título de hoje aí da boa e da má árvore, que dá bons ou maus frutos, e a missão dos profetas. É algo que todos nós temos que sempre avaliar, porque essa árvore da qual Jesus ali coloca de forma figurada são os homens. E terão a possibilidade, através das suas etapas reencarnatórias, ou através do seu tempo de vida carnal, quando falamos do planeta Terra, assim se posicionar dentro do bem ou dentro do mal. E ali Jesus coloca, né, que a boa árvore não dará maus frutos, e a má árvore não dará bons frutos. Por que ele coloca isso? Porque o Espírito, que assim retorna a esse planeta dentro da sua prova ou da sua expiação, terá ele muita dificuldade em assim vencer e se transformar do dia para a noite de um ser mau em um ser bom. Mas, através daquela esperança e confiança que Deus sempre tem em seus filhos ou em sua criatura, temos nós a oportunidade de podermos nos melhorarmos,
a cada existência. Por isso que temos que aprender a olhar um pouco mais para nós mesmos, principalmente para os nossos corações, para saber como ele está. E se autoconhecendo, você vai saber claramente o que você exercita no seu dia a dia, que você coloca em prática na sua vida, no seu relacionamento com o próximo, quais são os seus pensamentos, sentimentos e objetivos que você tem na sua caminhada. Será que esses objetivos, esses ideais, são dignos da lei do amor ou da bondade que tende por necessidade de se fazer presente em cada criatura que Deus assim criou? Então, olhe um pouco mais para si. E ali, de uma forma figurada, diz de que uma árvore não conseguirá dar bons frutos, mas o homem, ou o espírito em si, ele pode se esforçar e assim, através de novos conhecimentos adquiridos, se melhorar, onde não significa que assim a sua cura total ali chegou. Ele tem muito mais ainda a buscar, porque ele traz resquícios negativos de existências passadas. Mas a sua melhora pequena nessa nova existência já é um grande passo dado, porque foi aquilo que Deus realmente queria dele, que é o início de um despertar interior para querer pôr em prática algo de bom perante si, perante seu próximo. Então ele começa uma nova jornada. Por quê? Porque saiu do estado totalmente obscuro da sua mente e do seu coração e ali colocou um cadinho de luz que fez com que caminhos assim novos pudessem vir a se abrir e vislumbrar este ser algo diferente da qual até então não tinha tido contato. E isso estimula o ser a buscar cada vez mais a sua melhora. Isso só acontece mediante as vivências da qual temos junto aos nossos semelhantes e principalmente mediante as responsabilidades da qual temos diariamente dos nossos afazeres, que são muitos, por sinal, é que nós, muitas das vezes, dentro do nosso comodismo ou da nossa incredulidade, nos limitamos apenas a determinadas coisas e não damos oportunidade de fazermos com que se abra um leque muito maior de situações que venham, assim, a nos testar diariamente, porque temos aquele mau hábito de ficar ali acanhadinho naquilo que já dominamos, né? Onde tudo que é novo nos incomoda, mas o novo não pode nos incomodar. O novo tende, por necessidade, de nos estimular a nos colocarmos cada vez mais ativos, mas principalmente úteis ao próximo, úteis a Deus, úteis ao próprio
planeta do qual assim nós nos encontramos. Quando assim fizermos, estaremos com certeza começando a querer dar bons frutos. Tem aqueles, lógico, que já vêm preparados dentro do seu contexto missionário, onde o bem ali tem a sua predominância, então aquele ali é uma árvore que sempre dará bons frutos. E esta árvore alimentará a multidões, mas também servirá sempre como referência a todas as outras, porque ela vai estar sempre esplendorosa e repleta de frutos belos, porque assim ela se aduba diariamente. Quando eu digo do adubo, é do adubo mental, do adubo sentimental, do adubo fluídico, da qual, através das atitudes diárias, temos condições de apenas espalhar tudo isso com muita simplicidade, e na qual estará a envolver muitos daqueles das quais necessitados se encontram, e não são maus, mas necessitam de um estímulo ou de um alimento um pouco melhor daquilo que estava acostumado até então no seu meio de vida. Porque às vezes muitas dificuldades temos, e se não tiver aquele alimento saudável para se alimentar, poderá ser envolvido pelas suas fraquezas e parar no tempo e perder uma oportunidade reencarnatória. E a missão dos profetas é bem clara, é propagar a verdade divina. Apenas nas palavras? Não. Nas atitudes diárias, que é onde tem o peso maior. Então, temos nós por necessidade sempre de estarmos atentos e avaliarmos aqueles que se colocam como representante de Deus. Primeiro, por aquilo que fala, pela forma que fala. Depois, se aquilo que fala faz parte também do seu dia a dia de vida. Porque o verdadeiro profeta, quando ele vem com a sua missão, ou com a sua, vamos dizer assim, até mesmo prova, porque temos nós muitas coisas a vencer, principalmente quando lá atrás desviamos muitos deles, nós nos vemos dentro de uma aprovação para vencer etapas, né, de instruirmos a muitos seres que, se assim, chegarão até nós mediante os compromissos da qual temos, ou até mesmo pelas afinidades da qual geramos, mas da qual precisam ali encontrar a simplicidade, encontrar a sinceridade, encontrar o desapego, o desinteresse e, acima de tudo, encontrar o verdadeiro sentimento de amor que tende por necessidade de exalar lá do fundo da alma daquele ser. Aí se colocará como um verdadeiro profeta. Agora se estimula a vós a ter a soberbia dentro da crença da qual pode despertar em ti. Analisem, porque Jesus propagou o cristianismo de forma muito simples. Respeita, inclusive, as deficiências dos outros, porque sabe ele claramente quanto necessitados nós somos.
Então, olhamos tudo isso sempre com sabedoria e com o crivo da verdade, da qual temos nós o conhecimento do que é o exercício do amor de Deus em nossas vidas. Então, vamos com a nossa fé, vamos com a nossa luz e com este alimento da qual está nos sendo proporcionado nesse instante. Vou até aproveitar o estudo de hoje e dizer com esses frutos saborosos da qual o Pai está a nos oferecer, frutos para o Espírito, frutos para a matéria, da qual assim estará a agir e nos proporcionando bálsamos de luz, que estará a nos envolver, estará nos proporcionando fluidos das quais estão a agir sobre nossas células, alimentando-as, recuperando-as, mediante as suas vulnerabilidades do tempo, da qual assim vai proporcionando desgastes, não só pela idade, mas até mesmo pelas condições mentais das quais geramos no decorrer de nossas vidas, que tanto nos agride e tantas enfermidades assim trazem para a humanidade. Então, neste momento, transformemos tudo isto em muita luz espiritual, e é a nossa luz, do qual, assim, temos nós condições de ir a proporcionar benefícios a multidões, como também tudo que vem a nos trazer de paz para os nossos lares, alegria para nossas vidas. E peço a todos que se encham de esperança nesse instante, porque com a esperança teremos nós a condição pura de assim estarmos a nos fortalecer com este amor divino que estará a fazer parte de nossas vidas. Então, amemos uns aos outros, amemos a Deus, amemos a Jesus e alimentemos de tudo que está Ele a nos oferecer. Nos entreguemos nós por mais alguns minutos nessa oração simples, fraterna e carinhosa, que estaremos nós a tirar do fundo do nosso coração.
Sim, que a paz de Jesus sempre paire sobre o coração de todos vocês. Obrigado, que assim seja. Gratidão pelas palavras carinhosas e energia e luz que nos direcionou neste momento, que nós possamos, neste momento, fixar em orações por todos os nossos irmãos que estão no grupo de cura, grupo de estudos, pedindo, clamando pelo amor de Jesus, pela compaixão, pela paz, pela cura, para que se tornem pessoas mais fortalecidas. Que todos possam receber neste momento este amor, este carinho que Jesus tem reservado a todos nós. Que a luz divina ilumine todos os caminhos, nos presentes também no nosso encontro. Que as nossas águas sejam fluidificadas e energizadas pela luz que Jesus tem reservado a nós. Que nelas possam ser depositados todos os medicamentos para a nossa saúde física e espiritual. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Que assim seja. Muito bem. Em agradecimento a esse estudo maravilhoso na noite de hoje sobre os falsos profetas, as árvores dos frutos bons, as árvores dos frutos ruins, que tanto nos trouxe conhecimento e evolução no nosso caminhar, um entendimento melhor de como nós devemos estar alerta a todas as situações. Vamos agradecer a Jesus através da nossa prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Jesus abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos, que todos tenham uma boa semana.